Ele começou a falar comigo e tal, que não acredita em Deus, porque acha um negócio muito difícil, porque o mundo é não sei o quê, porque é uma explosão cósmica, que não sei o quê, porque o fulano de tal, e eu fiquei escutando. E o cara é bom, ele tinha um conhecimento bom. Eu não acredito em céu e inferno, não acredito em nada disso, porque para mim morreu, acabou, porque a vida é desse jeito, e eu estou quieto. Ele falou, e aí, pastor? Eu falei, não, cara, é que você está sem fé. Eu tenho fé, por exemplo. Eu acredito na Bíblia, na palavra de Deus. Eu acredito em vida após a morte. Eu acredito em inferno. Eu acredito em céu. Eu acredito. E para falar até a verdade, com esse pensamento seu, eu te garanto que você não entra no céu. Menino. Ele falou, o quê? Como não entro no céu? Como não entro no céu? Eu falei, irmão, acorda. Tu está querendo entrar num lugar que tu não acredita que existe. Você está brigando comigo para entrar num lugar que você acabou de falar para mim que não tem, você é doido? O tema da minha mensagem é até que a morte nos separe. A minha proposta hoje não é falar de casamento, mas é mostrar que nós precisamos estar atentos a algumas informações que a Bíblia nos oferece. E dependendo de como você leva essas informações, é muito importante que você observe isso com mais carinho, com mais critério e olhe com mais cuidado. Nós vamos começar com o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Perdão, então só um minutinho. É que eu tenho que orar por um casal que está fazendo aniversário. Coloca o texto aí. Certo? Eduardo, cadê o Eduardo? E sua esposa, vem para cá. Glória a Deus. Tem mais alguém fazendo aniversário de casamento aí? Faz essa semana que começa hoje? Fez essa semana que terminou ontem? Vem para cá para a gente orar para o seu casamento? Ninguém? Ou você está com medo? Quantos anos de casado, Eduardo? 13. 3. Glória a Deus. Tem mais alguém? Não. Então, aí. Isso aí, vem para cá. Glória a Deus. Quantos anos aqui? 16. Ok. Vamos estar orando, amém. Isso, olha como é que é a tecnologia. Os dois são um. Ela não estava passando muito bem, está acompanhando o culto online, ele está aqui e o casal está junto. O mundo mudou, não é? Isso. Quantos anos aqui? 38 anos de casado? Eu acho que vou pedir vocês para orar por mim. Com uma bagagem dessa, né? Quantos anos? Aniversário mesmo, mais um aninho de vida. E se estenda suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te damos graças por esses casais que celebram juntos mais um ano de vida. Muito obrigado a Deus, queremos declarar que eles são casados para sempre. Queremos declarar que para chegarem aqui, ó Deus, eles enfrentaram muitos adversários e venceram todos eles para a honra e glória do teu nome. E que assim continue sendo. Que o teu Espírito, a tua palavra, o teu poder continue sustentando o relacionamento dos teus filhos. Queremos entregar o teu filho também, que comemora mais um ano de vida na tua presença. Abençoa o teu servo com saúde, com paz, com prosperidade. Abençoa a sua casa, a sua família. Te damos graças por tudo em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe, parabéns. Amém. Agora sim, Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 35. Eu vou ler bastante hoje, mas vou falar pouco. Só que eu gostaria que vocês acompanhassem. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus,
Eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Bom, segundo a Bíblia, deixa o 35 por favor, na tela. Segundo a Bíblia, nós somos alcançados pelo poder da palavra, conscientizados pelo mover do Espírito Santo, para entendermos dentro, certo, deste corpo corruptível, a manifestação de quem somos de verdade. Só descobrimos que somos espirituais, pertencentes a Deus, homens pecadores com a necessidade de sermos removidos das trevas para a luz, se formos conscientizados pelo Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que antecede a manifestação do Espírito Santo é a manifestação da palavra de Deus exposta, que trará o homem a conscientização e a manifestação da fé. É assim que funciona, certo? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra é ministrada, após a palavra vem o mover do Espírito Santo, que nos traz a conscientização. Então manifesta-se em nós o desejo de recebermos Cristo e reconhecermos o seu amor naquela cruz do Calvário, o que é trazido até nós sob histórias muito obscuras, sob informações cujas quais nós nunca temos a certeza de fato. Não sabemos de fato quando ele morreu, não sabemos de fato quando ele nasceu. Temos muitas informações a respeito do nosso Salvador, que elas não são precisas. Vamos até Israel e nem onde ele foi sepultado de fato sabemos. Todas as informações que temos a respeito do nosso Salvador, daquele que manifestou seu amor sobre nós, são muito obscuras. Isso tem um motivo. O motivo é que para que isso se manifeste de verdade, vamos precisar da fé. É por isso. Ao entendermos isso, nós também precisamos entender que se Deus quer nos unir e nos apresentar o amor de Cristo, alguém vai tentar fazer com que isso não aconteça. Ou que mesmo que aconteça, que não seja forte o suficiente para levarmos essa história de ser cristão, de ser crente, adiante por muito tempo. Então vamos enfrentar forças que tentarão nos separar do amor de Cristo. E é isso que Paulo está descrevendo nesse texto. Ele fez a reunião de algumas situações que buscarão me afastar do amor de Cristo, te afastar do amor de Cristo. Ou se quiser melhor, do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, conscientizado pelo Espírito Santo, em toda essa parceria da Trindade divina. Então ele faz uma relação. Ele diz, será que a tribulação vai conseguir nos desviar do amor de Cristo? Será que a angústia vai fazer isso? Será que a perseguição vai ter êxito? Ele vai fazendo a relação, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Note que ele vai trafegar sobre necessidades. Ele vai falar de situações perigosas que irão nos expor a um dos maiores medos do ser humano, que é a morte. E ele descreve isso de uma forma mais intensa, ainda no verso 38. Olha só, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, vamos lá, nem a altura, nem a profundidade, ou nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor, de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então preste atenção, porque Paulo está sendo muito claro para a igreja. Ele está sendo muito objetivo ao narrar as forças que seriam empregadas
e como elas poderiam mudar de área de atuação, desde uma perseguição até a fome, até o perigo de ser morto, até as injustiças, as angústias, as pressões. Paulo está descrevendo que nós precisaríamos estar preparados para enfrentar todas essas adversidades que tentarão nos afastar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Porém, todas essas informações, tudo isso que foi lido, é a preocupação de um tipo de pessoa, os vivos. Nenhuma dessas preocupações, certo? Um morto não tem medo de morrer, já está morto. Um morto não tem medo de altura. Um morto não tem, angústias. Todas as preocupações expostas por Paulo são adjetivos, como você queira colocar agora as palavras, substantivos, como você queira agora, certo? Mas é importante que você entenda que todas elas são preocupações de alguém que ainda não morreu. Por quê? Porque o amor de Deus é algo que você só pode acessar enquanto estiver vivo. Não há possibilidade de você acessar este amor depois de morto. Eu vou te mostrar isso já já. Então nós temos que ter alguns cuidados e precauções nas nossas justificativas de não ceder o apelo, não do pastor e do pregador. Se você caminha conosco, algumas pessoas até reclamam um pouco, achando que nós não somos tão incisivos em nossos apelos. Nós somos muito superficiais na hora de oferecer a salvação a Cristo Jesus. E isso tem um motivo. Primeiro, que não queremos ninguém aqui na frente conduzido por uma emoção momentânea de uma boa palavra. Segundo, que entendemos que as pessoas, para irem até o final, pois a caminhada de fé não é uma prova de velocidade, ela é uma prova de resistência. Então, quando nós falamos no final, vá até a salinha e diga que quer aceitar Jesus, quando você toma essa decisão aqui e consegue se deslocar até lá, você já está mostrando o mundo físico e o mundo espiritual que é uma decisão firme e forte que ninguém te persuadiu, porque você tem daqui até ali para ir embora e não passar por lá. Então é uma conscientização nossa, mas levamos isso muito mais a sério, pelo menos eu levo, do que você pode imaginar. Então, enquanto a morte não nos separar, pastor, mas eu li ali que nem a morte nos separará do amor de Cristo. Basta você olhar a conotação, certo? E eu vou te mostrar que morte, a Bíblia também está falando. Mas deixa eu te mostrar uma história que talvez vai trazer clareza, elucidar um pouco isso a você. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, olha a história narrada por Jesus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo, a ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando ainda em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo
entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Presta atenção em mim agora nessa história. Essa é uma parábola contada por Jesus. Para alguns que procuram se aprofundar um pouco mais no conhecimento, acreditam até que essa não é uma parábola, que é um fato real que Jesus está narrando, pois em nenhuma outra parábola Jesus usou um nome próprio. Então alguns acreditam que Lázaro realmente era um personagem daquela história, e este Lázaro não é aquele que morava em Betânia, tá certo? Até porque, sendo considerado uma parábola, ele não existiria, e mesmo se fosse, ele não era o doente cujo qual Jesus está narrando. Só para você entender. Porém, observe bem. O texto diz que há um homem pobre, e mais do que pobre, ele está doente. Há um homem rico, e mais do que rico, ele é são, não há nele doença. A história dos dois se cruzam, e o rico tem mais do que precisa, e o Lázaro não tem nem o básico e o necessário. Lázaro está à porta do rico, desejando receber alguma coisa deste rico para suprir sua necessidade básica, certo? O que ele quer é continuar existindo. É somente isso. Jesus deixa claro que não há nenhuma preocupação com o rico de ajudar a Lázaro. Porém, a morte chegou para Lázaro. Lázaro morreu. Eu não sei se o rico pensava que não morreria por causa de sua riqueza, se ele pensava que estaria imune da morte por ter dinheiro, por ser rico. O texto é bem claro em dizer que logo depois o rico morreu. Se nós não trabalharmos esse texto muito bem, nós vamos ter problemas com dinheiro, e talvez isso foi ensinado por muitos anos à igreja. Quando nós lemos, por exemplo, deixa eu mudar de texto para você entender, Lucas 18, Jesus conversa com um jovem rico, mas no capítulo 19, ele conversa com um velho rico. O jovem rico é reprovado e o velho rico é aprovado. Os dois são ricos e têm dinheiro. Então não há nenhum problema no dinheiro, senão o velho rico receberia a mesma sentença do jovem rico, e não recebeu. Quando a Bíblia diz que um jovem rico abre mão do reino de Deus por seu dinheiro, e um velho rico abre mão do seu dinheiro por causa do reino, a Bíblia nitidamente está falando sobre maturidade e não sobre dinheiro. O dinheiro nunca foi o problema. A própria Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando essa história está sendo contada, o problema não é o dinheiro. Não. Quando eles morrem, o problema do rico não era ter dinheiro. O problema do rico era não amar o próximo. O problema dele é que ele infringiu um dos mandamentos. Entenda bem, Jesus ainda não morreu. A graça ainda não se manifestou de forma plena. Então o contexto ainda é o Velho Testamento. Este homem está na porta dele com um camarada que não quer praticamente nada, somente algumas migalhas, e não consegue obter do rico. O dinheiro dele é problema? Não. O problema é a sua postura. Quando ele morre, o Lázaro não vai para o seio de Abraão porque estava doente, porque sofreu aqui na terra. E se você sofre aqui na terra, você tem o direito de entrar no céu. Não é isso. Você tem que entender o contexto total dessa história. O rico infringe o mandamento e ele vai para o inferno.
Agora acabou. Acabou para os dois. Passaram a linha e agora o amor de Cristo, o amor de Deus, melhor dizendo, não está mais lá, pelo menos para poder salvá-lo. Os dois estão lá. O Lázaro no seio de Abraão, o rico no inferno. Algumas informações são importantes nesse texto. Primeiro, é a visão que o rico tem do reino de Deus, seja no seio de Abraão ou qualquer outro paraíso, qualquer lugar que você queira colocar neste ambiente. Você note que o texto narrado diz que o rico no inferno olha e ele reconhece Abraão. Ele olha e ele reconhece Lázaro. Lázaro não vê nada, não ouve nada. Lázaro está fora do contexto. Essa é uma informação preciosa que nos dá a entender, mesmo que seja de forma única, de que quem for para o inferno leva a memória daqui. O indivíduo está no inferno, ele sabe quem é Lázaro. Você vai lembrar do pastor Cláudio, você vai lembrar de sua esposa, vai lembrar de seus filhos, você vai lembrar de todo mundo. Talvez a maior dor do inferno não seja o fogo, seja a lembrança da oportunidade que você jogou fora de ser alcançado pelo amor de Deus. Entendeu? O Lázaro já está lá quietinho na dele. Não há indício que Lázaro está nessa conversa. Mas Jesus faz questão de dizer que o pai da fé vai entrar em cena. E aí o rico diz ao pai da fé: ô Abraão, pô, fala pro Lázaro aí, ó, molhar só o dedinho e botar aqui na minha língua que a chapa aqui está quente. Abraão falou: deixa eu te explicar uma coisa, cara. Você recebeu todos os benefícios na terra, sim ou não? E o Lázaro recebeu ou viveu coisas ruins. Então, peraí, novamente nós vamos entender isso? Né? Será que... Bota para mim, por favor, o verso 24. Então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa. Olhe o que ele vai ouvir agora no 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está sendo consolado, ou está consolado, e tu atormentado. Cuidado com esse texto. Cuidado com esse texto, porque você precisa ler o que vem depois. Se você ler somente esse texto isolado, parece que o camarada que está se dando bem nessa vida, ele obrigatoriamente tem que ir para o inferno na próxima. E não é isso. O problema do rico não era ter dinheiro, era não amar o próximo, era não cuidar daquele que estava perto dele. É isso que levou ele estar debaixo de uma desobediência, quebrando um princípio cujo qual Deus estabeleceu para o Velho e para o Novo Testamento. E se a graça de Deus manifesta em Jesus, exposta pelo Espírito Santo no Novo Testamento, ela parece facilitar a sua vida, cuidado com sua ótica a respeito da graça facilitadora. Porque enquanto o Velho Testamento dizia, não adulterarás, o Novo diz, se você olhar para uma mulher com intenções sexuais, você já adulterou. Era mais fácil no Antigo ou no Novo Testamento? No Antigo. Se o Velho Testamento dizia, não matarás, o Novo Testamento diz, se você irá contra seu irmão, você já o matou. Então, cuidado com sua ótica. Olhe, um pouco mais de perto. O problema não é simplesmente o 25. Aqui Abraão está dizendo ao indivíduo que foi para o inferno, certo? O que vocês estão recebendo agora, depois de mortos, são resultados do que você fizer, ou do que você fez enquanto você estava vivo. É só isso. A proposta é mostrar ao rico, você está recebendo aqui o que você fez lá.
dizer a Lázaro: você está recebendo aqui o que você fez lá. Mas o verso 26 vai dizer algo. E além de tudo, olha só, não é só isso exposto no verso 25. Além de tudo, ó rico, está posto um grande abismo entre nós e vós. Abraão está dizendo: mesmo que eu quisesse sair de onde eu estou, entrar aí no inferno, no Hades, onde você queira, né, colocá-lo, e tirar você daí, nem eu nem Lázaro não podemos. Aliás, eu vou até além. Quando ele diz: ou está posto um grande abismo entre nós, eu diria que nós é Lázaro, nós é Abraão e nós é Deus. O que ele está dizendo é muito sério. Ele diz: o próprio Deus estabeleceu um princípio cujo qual ele não vai quebrar. Há um grande abismo entre nós e vós. E mesmo que quiséssemos, passar daqui para vós outros, né, não podem, e nem os de lá passar para nós. Aí é que é legal. Olha que coisa linda o verso 27. Então, o rico replicou. O rico está onde? Está onde? Aí o rico falou: pai, falando com Abraão, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Vamos lá. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Olha o rico, se preocupando com os outros, virando missionário, querendo fazer missões no inferno. Bonito, não é? Sim ou não? Sim ou não? Claro que é. Só que não dá mais tempo. É tarde demais. O cara virou missionário. Tá assim de gente que vai fazer missões no inferno quando chegar. Certo? Aí Abraão, olha só a conversa. É uma conversa de uma turma. Vamos lá, bota lá o 29. Respondeu Abraão: eles têm a Moisés e os que ouçam-os. Abraão também não deu mole, não. Abraão falou: ô riquinho, no inferno aí, maluco. Eles têm lá os profetas e tem lá a lei mosaica, a lei de isso. Ela não foi suficiente para atingir você, mas por que foi suficiente para atingir Lázaro? Por que foi suficiente para alcançar Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Natanael? Por que é? Porque foi suficiente para alcançar tantas pessoas, a mulher do fluxo de sangue e tantos outros. Esse argumento seu está muito fraco. Só que o cara está insistente, até porque ele tem todo o tempo do mundo para conversar depois que chegou lá. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Olha só, o cara está dizendo que tem gente que para aceitar tem que conversar com morto, porque está ruim. Quantas pessoas já falou com você que você vai para o inferno se não aceitar Jesus? E eu aprendi uma coisa, gente. Esses dias eu estava conversando com um cara muito legal. O cara é ateu, um cara muito legal, tranquilo, sabe? Eu não tinha muita intimidade com ele, me procurou e, aliás, não tinha nenhuma, porque foi um encontro casual. E ele começou a falar comigo e tal, que não acredita em Deus, porque acha um negócio muito difícil, porque o mundo é não sei o quê, porque é uma explosão cósmica, que não sei o quê, porque o fulano de tal. E eu fiquei escutando. E o cara é bom, ele tinha um conhecimento bom. Eu não acredito em céu e inferno, não acredito em nada disso, porque para mim morreu, acabou, porque a vida é desse jeito, e eu estou quieto.
Ele falou, e aí, pastor? Eu falei, não, cara, é que você está sem fé. Eu tenho fé, por exemplo. Eu acredito na Bíblia, na palavra de Deus. Eu acredito em vida após a morte. Eu acredito em inferno. Eu acredito em céu. Eu acredito. E para falar até a verdade, com esse pensamento seu, eu te garanto que você não entra no céu. Menino. Ele falou, o quê? Como não entro no céu? Como não entro no céu? Eu falei, irmão, acorda. Tu está querendo entrar num lugar que tu não acredita que existe. Você está brigando comigo para entrar num lugar que você acabou de falar para mim. Que não tem, você é doido. Aí ele ficou sem, não tinha o que responder. Vi até que ele já pegou o calor do Satanás. Gente, as coisas, elas são muito, às vezes, claras diante de nós. Esse indivíduo, ele está dizendo, não apenas ele, mas ele está definindo o tipo de coração e o tipo de ambiente cujo qual ele foi treinado. Quando ele diz que Moisés e os profetas não foram suficientes para atingi-lo, ele sabe que também não serão suficientes para atingir os seus, mas fique tranquilo, porque aquele que está contando essa história já vai morrer. E aí o Espírito Santo provavelmente, eu acredito que foi uma parábola, mas vai chegar a pessoas com esse tipo de coração, porque eu não tenho poder de persuasão para converter você, mas tem alguém nesse culto que tem todo o poder para falar ao teu coração, para devolver você a um caminho cujo qual a perseguição, o perigo, a espada, as angústias afastou você. Mas deixa eu te dar, que eu estou em cima da hora. Então repita comigo, você terá todas as oportunidades enquanto estiver vivo. E nenhuma depois que morrer. Sabe qual foi o problema? Você falou comigo. Eu queria que você olhasse para alguém que está do seu lado e falasse para ele, você terá todas as oportunidades enquanto estiver vivo. E nenhuma depois que morrer. Isso tem que ser claro, porque se alguém aqui for para o inferno, e eu não acredito que vai, mas se for, você vai lembrar desse culto. Só bem que o pastor falou que eu vinha, que ele é profeta. Falei, não, estou aqui para te alertar para você não ir, mas se for, manda lembrança. Poxa, chifrou. João 11:35. Jesus, sabe quando esse versículo, porque é um versículo, o menorzinho da Bíblia. Jesus, sabe onde isso aconteceu? Num velório. Jesus está chorando na porta de um túmulo por um cara que ele já vai ressuscitar. Faz sentido Jesus chorar num túmulo de um cara que ele vai ressuscitar, sim ou não? Claro que não. Então Jesus não está chorando por causa de um túmulo onde tem um Lázaro que ele vai ressuscitar. O choro de Jesus tem a ver com a tristeza de pessoas que ele poderia ressuscitar, mas não vai. Entendeu? Ele não está chorando por Lázaro. Já já ele vai dizer, Lázaro, sai. E eu diria até a você que o paralelo daquela história anterior tem muito a ver com este Lázaro. Porque o número de pessoas que ia a Betânia para ver Lázaro era muito. Porque agora Lázaro é o testemunho vivo de alguém que estava morto e ressuscitou. Tanto é que os caras depois, no começo, queriam matar só Jesus. Agora também estão a fim de matar Lázaro de novo. Acabou de morrer, só ficou 3 dias, só foi passar o carnaval lá no céu. E Jesus chamou ele de volta. Eu imagino a frustração de Lázaro falando, sério, tem que voltar? Poxa. Mas presta atenção nesse texto. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos,
o que o Espírito diz, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da... Isso aí. Bom, todos nós, a conotação da palavra morte é muito próxima da palavra separação. Você morre a primeira vez quando o espírito se separa do corpo. Então o espírito se separa do corpo, o corpo perde todo o poder de eletricidade que faz com que ele funcione, quer cérebro, quer coração. O espírito se separa e o espírito volta para Deus. O espírito não vai para o inferno, viu? O espírito volta para Deus. Por isso a Bíblia diz que o espírito está pronto. Deus soprou no homem o espírito e o homem se tornou uma alma vivente. Nós, na verdade, não somos um corpo, uma alma e um espírito. Na verdade, nós somos um corpo, uma alma que contemos um espírito. O espírito que temos não é nosso, ele volta para Deus. A carne cuja qual o pecado foi estabelecido volta para o pó. E o que está em jogo é a alma. É assim que funciona. A alma que se separar de Deus, essa é considerada a segunda morte. Há uma colocação nisso até mais à frente. Coloca capítulo 20, verso 14. Olha só. Então a morte e o inferno foram lançados dentro de um lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então essa é a conotação do fim, quando todos aqueles que com Satanás serão destruídos, separados de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que vencer perseguição, angústia, perigo, espada, fome, vencer tudo isso, ele não sofre o dano da segunda separação. Ele morre a primeira, mas não morre a segunda. O espírito se separa do corpo, o corpo volta para o chão, mas a alma não se separa de Deus. É assim que funciona. Para terminar, vou te dar mais um versículo. Lucas, capítulo de número 12, verso de número 19. Esse é o mais problemático. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te ou regala-te. Preste atenção, deixa esse texto aí por enquanto. Preste atenção, porque estamos diante de um cidadão, de um indivíduo que administrou sua vida de forma exemplar. Ele empreendeu, venceu, prosperou, economizou, investiu, constituiu tudo do bom e do melhor. Provavelmente esse cara pode descansar porque ele vive um bom casamento, ele pode descansar e pode se alegrar lá no final, porque ele construiu sua vida na terra de forma extraordinária. Então ele está dizendo para si mesmo: eu direi à minha alma. Olha só, tens em depósito, ou seja, ao longo dos anos você depositou para ter o que tem. Então está na hora de você se alegrar, folgar, comer, beber. Está na hora de você, gozar de tudo que você fez. Verso 20. Então, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua e o que tens preparado, para quem será? O cara acabou de dizer: está consumado, agora eu posso viver minha vida. E aí Deus diz: você morre essa noite. E só tem uma pergunta para fazer a você: que tipo de vida você escolheu viver? Para quem é? Para onde é que vai a sua alma? O espírito volta para Deus, o corpo volta para a terra, mas sua alma vai para onde? Esse é um grande ensinamento para nós nesse mundo pós-moderno, que às vezes trabalhamos demais para alcançar coisas no amanhã, cujo qual nós nem sabemos se vai existir para nós. Não quero trazer uma linha de irresponsabilidade às pessoas que não pensam no amanhã, não é nada disso.
Economizar, trabalhar, folgar, administrar, tudo isso é poderosíssimo e precioso. Mas o que precisamos fazer, em primeiro lugar, é, enquanto ganhamos, vivamos. Enquanto ganhamos, gastamos. Talvez uma parcela pequena, é verdade, por causa da segurança que precisamos colocar para o futuro. Não podemos ser irresponsáveis, mas não podemos deixar para viver. E o pior, segundo esse texto, porque é isso que ele está querendo dizer, o assunto aqui é a mesma alma. A mesma alma que Cristo alcançou pelo poder da palavra, pela conscientização do Espírito Santo e se apresentou como o amor de Deus. É a mesma alma que perseguição, tribulação, fome, todas essas outras coisas vão tentar nos separar do amor de Cristo. É a mesma história, certo, do Lázaro com o rico, que precisamos oferecer um pouco de nossa atenção à necessidade do próximo e amar o próximo. Entender que todos morrem, sejamos nós ricos ou pobres. Mas essa é a grande essência da vida. Quando vai ser o dia da nossa morte? Quando vai ser? Osias narrou um episódio de um primo seu, no momento de lazer, de um esporte, de voo livre, que jamais imaginou que o dia de sua morte seria ontem. Saiu para se divertir e nunca mais voltou para casa. Sabe quantas pessoas viveram isso hoje? E a pergunta é, será que elas estavam preparadas ou não? Eu não sei a desculpa que a sua mente está tentando dar a você, mas me permita, o diabo não trabalha só com possessão. Não. Ele também trabalha com opressão. E ele também trabalha com indução, né? Ele também pode te induzir. Então, no momento que eu estou falando a você, eu não estou dizendo que você está possesso, que o diabo está em você. Eu não estou dizendo que você está oprimido porque o diabo está te apertando. Mas ele tem um poder de persuasão, de dizer a você, ainda não é tempo. Você tem mais tempo, você é adolescente, você é jovem. Você ainda tem muita coisa para fazer. Olha, lembra? Foi um pastor que te machucou. Foi um pastor que te feriu. Para de acreditar em pastor. Você está amolecendo. Já fazia tempo que você não tinha força nem para entrar numa igreja. E agora você vem aqui e vai ficar acreditando nessa conversa fiada desse pastor que está dizendo aí, olha que vão te machucar de novo, olha que vão te ferir de novo. Aliás, deixa para outro culto. Deixa essa vontade passar para ver se você tem certeza. Então aqui nessa igreja, primeiro, nós respeitamos extremamente nossos visitantes. Segundo, nós temos a consciência plena que pregação, boa ou ruim, ela não converte pessoas. Quem converte é a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Amadureça e descubra que nesse mundo teremos aflições, quer cometamos erros, quer não cometamos erros. As aflições virão de qualquer forma, porque nesse mundo teremos aflições. Ah, pastor, eu faço tudo certo, por que as pessoas me perseguem? Eu estou sempre querendo ajudar. Ah, pastor, eu estou na minha, eu só estudo, eu trabalho, eu não me meto na vida de ninguém. Que história é essa? Você está achando que você é perseguido por pessoas? Você é perseguido por Satanás. Você está achando que são pessoas que são seus adversários? Não são, não. Os nossos adversários e as batalhas que enfrentamos são nas regiões celestiais. Então você deve fazer tudo certo, sim, mas isso não é garantia que você não vai ser perseguido. Você não vai enfrentar. Então aprenda a viver com os desconfortos de seus erros, para que você obtenha, através deles, mudanças. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8, verso de número 28. Romanos 8, 28. Coloca na tela, por favor. Isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode ler aí? Vamos lá? 1, 2, 3.
Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. É o que nós te pedimos pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a força e a postura que precisamos ter para enfrentarmos os desconfortos, os desafios ao longo da nossa trajetória. Esse é um texto que diz que todas as coisas cooperam. Em algumas traduções, o contexto geral cooperam juntas. Todas as coisas que te acontecem, elas juntas cooperam uma com as outras, na vida daqueles que amam a Deus, na vida daqueles que estão cumprindo o propósito de Deus. É muito importante nós olharmos a nossa vida de uma forma um pouco mais ampla e pararmos de olhar apenas aquilo que acontece no momento isolado. Esse texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos entender que se avaliarmos apenas os fatos isolados, podemos perder a visão correta daquilo que está acontecendo. Muitas vezes, se olharmos apenas um fato isolado, parece que ele é mau. Mas se esperarmos um pouco mais, unirmos um fato ao outro, nós vamos notar que Deus está no controle de todas as coisas, nos protegendo, nos guardando. E aquilo que você achava ser um problema, ser algo ruim quando aconteceu, se você esperar um pouco mais, você acaba descobrindo que, na verdade, aquilo era algo que Deus estava montando para te defender de uma situação muito pior. Então a Bíblia é bem clara em dizer que todas as coisas, ou seja, todas elas juntas, vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, todas as vezes que nós enfrentamos um desconforto, nós tentamos fugir dele. E por fugirmos dele, nem sempre conseguimos extrair dele a lição que ele vinha nos trazer. Se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aquilo que eu estou enfrentando ou que eu vou enfrentar não tem autorização para me destruir. O que eu preciso é estar atento que Deus está no controle da minha vida e fazer uma leitura de qual o motivo pelo qual esse desconforto chegou a mim. Eu separei algumas coisas, por quê? Porque grande parte das pessoas, nós vivemos num ambiente cujo qual todas as vezes que aparece uma oposição, parece que o propósito da oposição é nos separar, é nos afastar daquele ambiente. Então, se eu estou enfrentando uma crise no meu casamento, a primeira coisa que eu penso é o quê? Eu preciso me separar. Se eu estou enfrentando uma perseguição no meu emprego, eu jamais, ou vou ter muita dificuldade de entender que aquela perseguição pode ser um objeto, pode ser uma forma, melhor dizendo, que Deus está usando para me lançar para cima. Eu não sei se você já reparou, todas as vezes que nós falamos do mal, o mal está sempre em baixo. Já viu que a expressão inferno sempre dá uma conotação de que é para baixo? E o bem, Deus, o Todo-Poderoso, está sempre em cima. Então, todas as vezes que Deus entrar contra você, Ele te joga para baixo. Mas todas as vezes que o diabo tentar contra você, ele te joga para cima. É assim. Conseguimos enxergar no momento de adversidade que aquilo está acontecendo para o nosso bem, não é muito fácil. Então é por isso que, se temos um ambiente que começa a criar um desconforto em nós, nós corremos o risco de buscarmos uma fuga dele. Então eu estou sempre fugindo daquilo que me gera desconforto.
E aí eu nunca consigo chegar em lugar nenhum, porque eu nunca aprendo nada, porque todas as vezes que eu tenho desconforto, eu fujo do desconforto. Eu não estou dizendo que é agradável, não é isso. Eu não estou dizendo que será fácil. Mas se todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o que você está vivendo hoje vai ter que ter o propósito de te abençoar amanhã. É assim que funciona. Por mais dor que tenha te causado até o presente momento. Mas normalmente 3 ambientes, e eu peguei isso para mostrar a vocês. Normalmente o conforto vem na nossa direção trazido por 3 mensageiros. Deixa eu colocar assim. E aí eu queria que colocasse na tela Daniel capítulo 1, verso de número 2. Preste atenção. Daniel 1, 2. O Senhor lhe entregou, Senhor com letra maiúscula, o que indica que é Deus. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Preste atenção. Nós temos um momento altamente desconfortável do povo de Deus. Não é o único, inúmeras vezes. Egípcios, assírios, babilônicos, hititas, filisteus, cananeus, foram usados como objeto de correção para o povo de Deus. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sede zeloso e arrepende-te, é o que disse Deus a respeito do seu povo. O castigo que vem sobre nós vindo de Deus, e se você acha que Deus não castiga, Ele castiga. Só que o castigo vindo de Deus é chamado disciplina. Ele não vem para te destruir, Ele vem para te reposicionar. É assim que funciona. E mais uma vez, Deus vai usar uma nação para corrigir seu povo. Uma coisa importante nós entendermos é que às vezes vamos viver um momento de desconforto por aquilo que fizemos de errado. Aquilo que fazemos ou fizemos de errado vão gerar desconfortos em nós, sim. Então, quando eu estou vivendo um desconforto, eu preciso entender por que eu estou vivendo esse momento ruim. Por que eu estou vivendo esse momento de adversidade? Para que eu consiga entender o que está me acontecendo. Pastor, o que Daniel fez de errado? Ele não fez nada de errado, mas ele pertence a um povo cujo qual o rei tem se portado indignamente. Então, inevitavelmente, ele faz parte desse ambiente de correção. O desconforto que ele está vivendo é um desconforto trazido pelo erro. E todas as vezes que o desconforto é trazido pelo erro, ele tem a intenção de trazer uma mensagem para mim e para você. Mude de postura. Tem pessoas que querem orar para corrigir desconfortos, problemas trazidos por erros e não conseguem entender por que as coisas não se solucionam. Porque, na verdade, antes de orar para que as coisas se ajustem, você precisa saber por que é que elas se desajustaram. Você precisa descobrir de onde é que está vindo essa força. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o desconforto vem para me ensinar alguma coisa. Eu tenho que entender isso. Então o que eu faço? Eu vou para a campanha, eu vou subir o monte, eu vou fazer orações, eu vou caminhar em tudo isso. Tá certo? Isso é muito legal, mas dê uma olhada há quanto tempo você tem orado. Dê uma olhada há quanto tempo você está vivendo esse desconforto, essa humilhação. Será que Deus não tem ouvido a sua oração? Por que é que as coisas não mudam? Será que você não precisa um pouco mais de oração? Do que oração? Tirar um tempo
né? Para tentar entender de onde é que está vindo esse desconforto, que até hoje não conseguiu te ensinar a lição que você precisa. Então eu continuo orando a Deus para que Deus mude uma situação, quando na verdade o que tem que mudar não é a situação, sou eu. Então enquanto eu não mudo, a situação não muda. Eu preciso entender isso. Então o desconforto muitas vezes, o que ele faz? Se eu não souber quem ele é de verdade ou que mensagem ele vem trazer, eu posso tomar uma postura ruim, errada no que diz respeito a ele. Então eu vou continuar indo à igreja, eu vou até para o céu, eu só não vou conseguir me livrar do desconforto daqui, porque eu não mudo. Então meu casamento não muda, minhas finanças não mudam, meu relacionamento com Deus não muda, as coisas não mudam. Por quê? Porque quem precisa mudar não são as coisas, sou eu, mas eu não consigo enxergar, porque eu não sei fazer a leitura daquilo que está acontecendo comigo. Então eu vou culpar o diabo, eu vou culpar o governo, eu vou culpar o pastor, eu vou culpar o vizinho, eu vou culpar alguém. Entende? Porque você precisa fazer a leitura. Provavelmente daqui uns dias eu vou mudar de casa. Eu vou sair de onde eu moro para morar em outro local. Simplesmente por quê? Porque eu estou vivendo um desconforto com algumas situações onde eu estou morando. E por que é que eu estou vivendo esse desconforto? O que é que eu estou fazendo de errado? Às vezes a gente tem que se perguntar se aquilo que está acontecendo ali, na verdade, não é Deus tentando nos tirar daquele ambiente para nos levar para outro. Não estou colocando a culpa em nada, não é nada disso. Eu só estou mostrando a você que um desconforto, ele traz consigo uma mensagem. E se nós não entendermos isso, né, nós teremos problema. E aqui a primeira mensagem é: vocês fizeram algo de errado. Salmo 136. 136 ou 37? O povo indo para o cativeiro. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sabe para onde eles estão indo? Para Nabucodonosor. É essa história aí. Mas o 126 diz: quando o Senhor mudou a sorte de Sião, nós estávamos como quem sonha. Eles foram apenas para quê? Para viver algo confortável lá? É lógico que não. Para destruí-los? Não. Para reposicioná-los, para que o povo aprendesse com aquela lição. Então não fuja dos desconfortos antes de tentar saber que mensagem eles estão trazendo para você. Então tem gente que vai viver dor, desconforto e humilhação porque anda fazendo coisas erradas. Coloca dinheiro em lugares errados, emoções em lugares errados, amizades em lugares errados, fé em lugares errados, certo? Coloca segredos em lugares errados. Então, inevitavelmente, você acaba vivendo problemas, desconfortos cujos quais você mesmo causou. Mas esse não é o único, nós temos mais um modelo. Capítulo 6 ainda de Daniel, verso 4. Vamos lá. 6:4 de Daniel. Tá difícil, hein, irmão? Não, é 6:4, não é 4:6. Posso ler aqui então? Travou, irmão? Foi. Ele aperta, mas não vai. Esse computador não tem mais memória, ele tem uma vaga lembrança. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Preste atenção. O segundo motivo pelo qual você pode enfrentar desconfortos, perseguições, por inveja e por ciúme. Se você pode enfrentar desconforto por fazer coisas erradas,
você também precisa estar preparado para enfrentá-lo quando você faz coisas certas. Daniel agora começa a receber perseguição. Estão procurando contra ele alguma coisa errada e não acham. E por que é que ele está sendo perseguido? Qual é o desconforto que ele está vivendo? Ele está vivendo o desconforto de estar vencendo. É o desconforto dos vencedores. Ele está vivendo o desconforto das pessoas que se posicionam bem, que resolvem estudar, que resolvem aprender, que resolvem crescer, que resolvem expandir, que resolvem construir, que resolvem empreender. Ele está vivendo o desconforto das pessoas que descobriram que vieram a este mundo para resolver problemas, para ajudarem outras pessoas e que esperam desse estilo de vida um ambiente cujo qual não tenha perseguição. Amadureça. Amadureça e descubra que nesse mundo teremos aflições, quer cometamos erros, quer não cometamos erros. As aflições virão de qualquer forma, porque nesse mundo teremos aflições. Ah, pastor, eu faço tudo certo, por que as pessoas me perseguem? Eu estou sempre querendo ajudar. Ah, pastor, eu estou na minha, eu só estudo, eu trabalho, eu não me meto na vida de ninguém. Que história é essa? Você está achando que você é perseguido por pessoas? Você é perseguido por Satanás. Você está achando que são pessoas que são seus adversários? Não são, não. Os nossos adversários e as batalhas que enfrentamos são nas regiões celestiais. Então você deve fazer tudo certo, sim, mas isso não é garantia que você não vai ser perseguido, você não vai enfrentar. Então aprenda a viver com os desconfortos de seus erros, para que você obtenha, através deles, mudanças. Mas aprenda a viver com os desconfortos da inveja, para que você se torne alguém adaptado a lidar com esse tipo de perseguição, com gente dizendo coisas que você não faz, levantando falso contra você. Onde? Em qualquer lugar que você estiver, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu ambiente de estudo e no seu ambiente de fé também. O lugar que tiver gente, pessoas serão usadas. E você pode fugir disso. Porque você tem um problema no emprego, então eu tenho que ir embora desse emprego, porque então vá embora do emprego, tá certo. Ah, essa pessoa que eu estou lidando é muito desafiadora, então vá embora e não aprenda a lidar com pessoas desafiadoras. Ah, porque fulano é muito nervoso, então vá embora e não aprenda a lidar com pessoas desequilibradas e nervosas. Vá embora, você tem todo o direito de não aprender as lições. É assim que funciona. Eu quero fugir do desconforto, então eu vou embora. Mas eu não vou parar em lugar nenhum, eu não vou conviver com ninguém, porque todas as vezes que um desconforto vier até mim, sabe o que eu faço? Eu vou fugir dele. Não é isso. Se eu faço errado, eu vou colher o fruto do errado, e eu tenho o desconforto causado pelos meus erros. Se eu acerto, eu vou ter o desconforto causado pelo meu acerto, pela minha proatividade, pela minha maneira boa, certo, e fácil de viver. Porque quando eu facilitei a minha vida, sabe o que eu fiz? Eu criei um problema para os outros. Porque aí eu mostrei para eles que dava para viver bem com aquele dinheiro, dava para ser feliz morando naquele lugar. Dava. Então, inevitavelmente, eu vou ter esse tipo de desconforto, inveja e ciúme. Pessoas vão causar desconforto para você. É assim. O terceiro motivo pelo qual você pode viver desconforto, capítulo 6, verso 7. Vê se dá aí, irmão. 3 versículos na frente.
Isso. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, certo? Que todo homem que, por um espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Terceiro motivo que você precisa estar preparado para ser perseguido e para enfrentar desconforto. Quando as pessoas descobrirem que Deus está andando com você. Quando as pessoas descobrirem que a mão de Deus está estendida sobre você e que tudo que você colocar a mão prospera e que tudo que você faz, Deus envia anjo, arcanjo, querubim, quem quer que seja para te defender. Pronto. Olha só. Daniel foi parar na Babilônia por causa dos erros dos seus pais. Está colhendo o que alguém plantou. Não interessa se foi você. Não interessa. Você sabe muito bem disso. Dívidas que não foi você que contraiu e hoje é você que está pagando. Irresponsabilidade de seus pais que hoje caíram e sobrou para você. Essa é uma verdade. Está assim de gente, ó. Hoje vivendo desconfortos porque o outro não teve responsabilidade nenhuma. Engravidou você num relacionamento extraconjugal, não tinha condições de criar você, deu você para aqui, para ali, para lá. Esse dia eu vi algumas pessoas indo embora da minha vida e eu comecei a me lamentar. E Deus nitidamente falou comigo, Lu, querido, o teu pai e a tua mãe foram embora e você está com 55 anos. Se no momento que você dependia das pessoas, as pessoas foram embora e eu guardei você esse tempo todo, você está reclamando de quê agora? Eu olhei, recompus minhas forças e falei, tamo junto. Mas é verdade. Nós precisamos entender isso. Aqui, os homens descobriram, olharam a vida de Daniel, não tem erro para criar perseguição. Tem inveja que criou perseguição, mas também não deu certo. Persegue o cara e todas as vezes que o cara é perseguido, ele cresce. O maior império do mundo, o maior império que já pisou essa terra, o Império Babilônico, descrito pelo próprio Deus na cabeça da estátua do Nabucodonosor, caiu e Daniel ficou no governo do império que veio depois. Olha só. Então agora, já que ele não comete erro, e não adianta invejar o cara, porque o cara aprendeu a viver com isso, então nós vamos tentar impedir com que ele acione a sua fé. Então está aí, o texto que li. Os homens dizem, não, ele adora a Deus, só pode ser Deus. A Bíblia diz que nós precisamos estar preparados para sermos perseguidos por amor de seu nome. Isso também vai te causar desconforto. Certo? A pessoa vai te chamar de retrógrado, de ultrapassado, vai falar uma série de coisas a seu respeito. Essa é a grande verdade. Vão te perseguir e gerar desconforto só por causa dos resultados que você tem pelo que Deus faz na sua vida. Irmão, não sei o que Deus tem feito por você. Eu não sei como é que Ele tem agido a seu respeito. Mas você pode ter certeza que isso gera um nível de desconforto tão grande nas pessoas que elas vão tentar, criar um desconforto para você. Esse é o terceiro motivo. Mas pastor, qual foi o motivo do sucesso, então, de Daniel? E agora eu vou ler um texto grande e vou terminar já já. Mas vamos lá. Vou ler o salteado para ficar fácil. Daniel capítulo 1, verso 4. Volta lá. Daniel 1, 4. Jovens, sem nenhum defeito, certo? De boa aparência, instruídos em toda, doutos em, versados
e que fossem competentes para assistirem no palácio e lhes ensinassem, e a língua dos, verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele, lê agora, e que assim, então eles iam estudar durante quanto tempo? E depois eles fariam uma o quê? Uma prova. Depois de 3 anos eles fariam uma prova. Mas eles foram selecionados, lembram? Não podia ter defeito físico. Tinha que ser bonito. Instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendido e que tivesse habilidade para assistir no palácio isso, eles já passaram por um processo seletivo. E agora eles vão estudar durante 3 anos. Verso 17. Põe o 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura mas deu inteligência de todas olha para mim aqui. Quem eram os 4? Vamos lá, pode falar o que você quiser, quer o nome dos judeus ou quer babilônico? Fica mais fácil o babilônico, né? Vamos lá, o nome de um. Não, mas aí você falou, não. Se é para falar babilônico, fala os 4 babilônicos. Se é para falar judeu, agora eu peguei a igreja. Porque você acostumou a falar Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Mas como é que era o nome de Daniel? Belt. Isso aí, agora sim. Então, quantos? Ora os 4, Deus deu. Quem é que está dando? Quem é que é com eles na Babilônia? Quem é que é com eles na Babilônia? Eles queriam estar na Babilônia, mas eles estavam. Eles queriam estar, mas eles estavam. Então não interessa para onde a vida te levar, leve Deus como seu companheiro de viagem. Porque se Deus estiver com você, a Babilônia, o Egito, a Síria, onde você estiver, o deserto ou o manancial, vai ter que se abrir para você prosperar e crescer. Você consegue entender? Lá, tá lá, os 4 garotos equipados, mas a Daniel ainda teve um bônus. O cara entende as visões. O cara estava bonito na fotografia. Sim ou não? Verso 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Verso 19. Então o rei falou-lhes, e entre todos, note que a prova é oral e é com Nabucodonosor. Certo? O rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como... Agora vocês descobriram aí o nome dos 4. Certo? Daniel. Isso. Olha só, versículo de número 21. Não, 20, perdão. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os encantadores que havia em todo o seu. Verso 21. Daniel continuou até o 1º ano do rei. Preste atenção. Por que é? E aqui eu estou falando de Daniel, né? Vou deixar os rapazes de fora. Por que é? O que ele tinha de especial? Nós vimos que ele tinha uma boa aparência, que ele foi testado, é verdade, escolhido. Ele vai para a Babilônia. Na Babilônia ele tem uma postura um pouco diferenciada, é verdade. Ele vai estudar. É isso que ele faz durante 3 anos. Eles não vão fazer nada.
a não ser estudar. E durante esses 3 anos estudando, eles conseguem se tornar os melhores alunos. E não há indício nenhum de que eles usaram um poder sobrenatural para fazer isso. O que acontece com esses rapazes é que eles entenderam que tem batalhas que são físicas, materiais. Tem batalhas que são emocionais. E tem batalhas que são espirituais. Existem falhas e erros que você vai cometer, que você poderia parar de cometer se investisse um pouco mais de conhecimento em você. Tem muita gente que tem problema financeiro e não tem nada a ver com o emocional, não tem nada a ver com o espiritual, tem a ver com preguiça. Tem a ver com falta de qualificação para conseguir um espaço no mercado onde ele consiga, um recurso que atenda às suas demandas. Então, eu preciso estar pronto para viver neste ambiente. Eu preciso estar preparado nessa área material. Porque está assim de gente que não frequenta uma igreja e que é muito bem atendido na área financeira. E não vem com essa história que o devorador vai roubar o dinheiro de quem não é crente, porque está assim de gente que não é crente, cheio da grana. E sabe por que ele é cheio da grana? Porque administra bem. Porque conseguiu fazer coisas, então não vem com essa conversa fiada para cima de mim, não. Pode ter um caso isolado que o devorador vai lá. Essa é a verdade. E grande parte das pessoas não investem em nada nessa área porque não entendem que desconfortos causados por este tipo de necessidade também pode ser trazidos por erros. Que diz para você, querido, vai estudar, vai se preparar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai evoluir, vai. E não vai, porque não consegue enxergar. Quando nós olhamos aqui, nós também aprendemos que vamos enfrentar batalhas emocionais, situações que envolvem problemas, quer com dinheiro, com compulsões para gastar por uma série de coisas, ou questões emocionais que envolvam você em qualquer outra área de relacionamento, e que são batalhas que são enfrentadas no ambiente emocional. E que você precisa investir nisso. Até hoje, gente, século 21, a maioria de nós achamos que psiquiatra é um médico para doido. Onde já se viu isso? Quando nós tivermos a nossa igreja lá, eu vou colocar psiquiatra. Já até encontrei um. Sentei com ele, falei com ele, amigo, tem uns irmãos na igreja que não tem demônio, eu tenho certeza que não tem. Eles são meio doidinhos, mas é só uns ansiolíticos, sapé com uns tarja preta. Uns irmãos, que o demônio nem entra, que ele fica zen. Você está rindo, mas o assunto é sério. Problemas emocionais, está aí Adriano e tantos outros que trabalham. Umas pessoas que não têm nada de demônio. Precisam cuidar de suas emoções. Aí implica com todo mundo, porque não se realiza em nada. Eu vou viajar, você quer ver? Eu vou viajar. O cara que vai me buscar no aeroporto, ele é cirurgião plástico. Ele encosta, dizia, uma Mercedes. Sabe? Ele desce, pega a minha mala. Quase me chama de doutor. Quase me pega no colo. E o cara, ele é advogado, desembargador, tem lugar que se você pegar o dono da quitanda e pedir ele para tomar conta do banheiro, será que tu não sabes que eu sou o dono da quitanda? Peça a outra pessoa. Gente, irmão, que não se realizou, com problemas emocionais até o talo. Aí quer botar na conta do Satanás.
Pastor, o diabo está furioso com o meu casamento. O diabo deve ir lá falar com Deus: Senhor, o senhor sabe que eu não me meto naquilo. O senhor sabe que aquilo é doido, se eu for lá, até eu fico doido. Você está rindo, mas é sério. Então você vai ter batalhas emocionais, sim ou não? Dia de tristeza, de angústia. Eu falei isso hoje no comércio. Tem dia que você levanta e encara gigante, maluco. Hoje eu rebento o que vier na vida, glória a Deus. Tem dia que você levanta e diz: meu Deus do céu, não vai dar nada certo. Terra de anão você está fugindo. Porque você é gente. É ou não é? Não é? É assim que funciona? É ou não é? Mas você tem que cuidar das suas emoções. Às vezes eu me vejo envolto em tanta coisa, eu falo de mim mesmo, estou pregando para você, não estou falando mal de você não. Tem dia que eu levanto e falo: Senhor, eu não estou aguentando mais não, o senhor não podia voltar hoje? Olha que egoísmo, não era para eu dizer: Senhor, o senhor me leva hoje? Para que voltar para todo mundo, se só eu que estou a fim de ir? Ué, mas não é a verdade? Então está assim de gente que não anda na vida porque sua vida emocional é uma droga, não sabe nada a respeito de si, não respeita o dia ruim dos outros, não consegue sequer delinear ou mapear as pessoas que convivem com você para descrever uma expressão de irritação ou um momento de irritabilidade. Às vezes você tem uma esposa, cara, e ela está fazendo uma tarefa que não gosta. E tu já sabe que ela não gosta, ela só faz porque tem que fazer. Então você vê a expressão da bicha. É de uma escrava, de uma Isaura, fazendo. Então naquele momento você sabe, ela está fazendo porque isso precisa ser feito, mas ela não estava a fim de fazer. Então você some de perto dela. Não vai lá oferecer ajuda. Fazer a leitura da expressão de um marido que chegou em casa depois de um dia, sabe, que deixou tudo que tinha na rua, voltou para casa só o refil. Se a senhora dá boa noite para ele quer matar a senhora e as crianças. Porque não tem dia assim, sim ou não? Porque pessoas são emocionais. Ao longo da minha vida, eu vivi quase o tempo inteiro vivendo com gente desafiadora. Eu acho que por isso que eu fiquei assim. Eu aprendi a lidar com gente desafiadora. Nunca tive gente fácil do meu lado, era simples. E não dava para fugir, que a gente não tinha família, né, Lu? Que eu estou falando com minha prima aqui, que é família. Quase uma pregação nossa. Tá aqui, ó. Foi criada, né? Isso aí mesmo. Forjado no fogo. Uma vida difícil, mas nós sobrevivemos, deu Walking Dead. Viramos zumbi, mas tá, beleza? Hoje não pode nada, tudo. Então tem que estar preparado para essas questões emocionais, para o pessoal te abandonar, falar mal de tu. E isso é fácil de fazer com estranho. Quero ver a tua casa te dando uma pernada, puxando o seu tapete. Cheio de Jason lá nas suas costas. A grande verdade é essa, a gente tem que estar preparado para isso. Não dá para se aborrecer, a vida não pode parar. Tem que aprender a lidar e a controlar. Para isso você precisa de domínio próprio, você precisa de postura para a sua vida emocional. E você precisa entender também que existem batalhas espirituais. Não tem a ver com coisas materiais. O diabo também tem poder para fechar portas. Ele tem poder para criar problemas. Ah, pastor, ele só trabalha com possessão. Não, ele também trabalha com opressão. Tem gente que ele não pode dominar a mente, mas ele pode apertar as pessoas, aquela angústia, aquele sentimento. Então eu vou fazer um cortezinho aqui, só para sangrar um pouquinho e dividir a dor emocional e a pressão dos infernos com, vai namorar vampiro. Poxa, mas nós temos que entender isso. O mundo espiritual, ele é mais real do que podemos imaginar e nós vamos enfrentar batalhas com ele. E nós precisamos estar
Palavra de Deus, oração, jejum, companhias de pessoas espirituais que nos ajudam nessa área, ou nos ajudem nessa área, porque tentações e provações virão de lá. Está aqui o dia que eu preguei para vocês a história do Davizinho com a Batseba. Vai ler lá. Chegou um visitante na casa, você lê o capítulo 11, Davi está sozinho na sacada. Você vê no capítulo 12, com a chegada do profeta, o profeta vê o profético, o que está fora dos olhos físicos. Então o profeta fala com Davi, você não estava sozinho, tinha alguém do seu lado na sacada, mas eu não vi ninguém. Não interessa. Não interessa se você viu. Você acha que não tem um demônio de você quando manda você se masturbar? Você acha que não tem um demônio perto de você quando manda você adulterar? Você acha que não tem? Você está de brincadeira. Será que é porque ele não apareceu chifrudo? Será porque você não sentiu o cheiro do enxofre? Será que é porque ele não se materializou? Será que é por causa disso? Que você não sentiu nenhum arrepio com a presença dele, esperando algo com suas emoções, ou algo físico real? Será que é isso? Nós precisamos estar preparados para essas batalhas, irmãos. E pararmos de fugir desses desconfortos. O desconforto é de erro, então eu estou pronto para a mudança. O desconforto é inveja, é ciúme e perseguição, eu estou pronto para resistir e vou continuar. O desconforto é por quê? Porque Deus está comigo, é no mundo espiritual, então beleza, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou aprender a andar com mais alguém. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Nós temos que estar preparados para essas batalhas. E muitas vezes, pasme vocês, eu aqui citei as batalhas físicas, emocionais e espirituais. Às vezes, acontece tudo ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa vem te contar a história e você vê que ela está sendo perseguida porque cometeu erros, ela está sendo perseguida porque está enfrentando ciúmes, e ela está sendo perseguida porque Deus é com ela. Ou às vezes está sendo perseguida porque Deus não está com ela e ela está desprotegida. O mais importante é você entender quem é que está atacando o teu filho. Quem é que está atacando o seu casamento? É o diabo ou você? Com má administração. Quem é que está acabando com o seu casamento, minha senhora? É o dinheiro ou são suas emoções? De onde é que vem o ataque? Qual foi o modelo mental que te ensinaram? Vamos botar tudo na conta do diabo? É bem mais fácil. Eu sei que nem tudo nós teremos resposta. Mas boa parte, nós conseguimos a leitura, ou fazer a leitura pela palavra de Deus. Que Deus abra a sua mente, e a minha também. Todos os dias, eu vivo minhas pressões, meus dilemas, minhas tentações. A maior parte delas acontece quando eu estou sozinho. Quando eu estou sozinho, é que vivo as minhas maiores tentações, as minhas maiores dificuldades. Me aborreço e tenho algum desconforto quando convivo com pessoas. Às vezes me exalto um pouco, me desequilibro, mas não chega nem perto do que eu penso em fazer quando eu estou sozinho. Dos ataques que recebo quando eu estou só. Pensamentos dos cujos quais eu me envergonho. Tem horas que me dá vontade de estar vivendo no Velho Testamento, onde o pecado era só cometer. Pensar, não olhar. Eu gosto de falar das minhas fraquezas, porque eu aprendi uma coisa: quem fala de fraqueza não fala de fracasso.
Eu estou há 32 anos no Evangelho. Limpo. Cheio de tentação. Cheio de pressões. Mas seguro nas mãos de Deus, que me trouxe até aqui, que tem honrado o meu nome. Quem anda comigo sabe quanta honra Deus tem depositado na minha vida e o quanto eu sou grato a Ele. Não sou perfeito. E quando eu vejo um membro da igreja errar, a primeira pessoa que o erro dele mostra, sabe quem é? Eu. É a mim que eu vejo. Vamos sair daqui mais forte. Não vamos nos acovardar e fugir dos desconfortos. Vamos enfrentá-los e tirar todas as lições. Se o desconforto que você está vivendo é para mudança, mude. Se você faz o melhor de si e as pessoas estão te perseguindo, continue fazendo e aprenda a viver com a inveja. Aprenda a viver com essas pressões que não deveriam existir, mas infelizmente elas existem. E se você não tiver, talvez é por causa de uma dessas situações que você saiu da igreja que você estava e está aqui. Que você era tão comprometido que as pessoas te perseguiram e você ficou sufocado. Se não aprendeu a lição lá, aprenda aqui. Aqui também tem gente que vai te perseguir. Aqui também tem gente que vai tentar te neutralizar. Mas se veio para cá, se fortaleça. E fique pronto para o embate. Porque é assim que funciona. Vamos prosseguir, irmãos.